Fala pessoal, tranquilo? É, Hoje eu queria falar de um tema que eu acho muito interessante, baseado no livro Eichmann em Jerusalém, da Hannah Arendt, que é um livro muito legal, que todos os estudantes de direito têm que ler na faculdade, mas que eu acho que seria bem legal que todo mundo lesse uma vez na vida, que logo depois da Segunda Guerra Mundial, que teve o julgamento de Nuremberg, às vezes eu confundo, né? Porque o Eichmann em Jerusalém foi em 1961, né, que o Mossad capturou ele na Argentina, bem depois do final da Segunda Guerra Mundial. O julgamento de Nuremberg foi logo após o fim da Segunda Guerra Mundial e teve o tribunal de exceção, né, que o tribunal de exceção é quando ocorre um tribunal que não existem regras previstas para ele, né? Tipo, não existem regras para aquele julgamento, então é criado um tribunal para julgar com base em regras que não existiam para aquele fato. Isso é o tribunal de exceção, é o conceito do tribunal de exceção. E aí surge o tribunal de exceção do julgamento de Nuremberg, dos países, dos principais países aliados, vencedores da Segunda Guerra, né, que é os Estados Unidos, a União Soviética, o Reino Unido e a Inglaterra, e, e agora não vou ter certeza se tinha um representante da França como juiz no julgamento de Nuremberg, mas isso lá no final da Segunda Guerra. Só que aí quando o Eichmann foi o nazista da SS responsável pela solução final, né? Que foi toda pela logística toda da solução final, né? Que ele criou todo o maquinário de assassinato em massa dos judeus, né? Porque antes os judeus, a criação da, da Câmara de Gás, desse instituto, da Câmara de Gás, os campos de concentração já existiam até antes da Câmara de Gás, mas do assassinato em massa pelas câmaras de gás, os judeus, os negros, os homossexuais, os ciganos e todos os outros povos perseguidos pelo regime nazista, eles eram assassinados ou a tiro na rua ou eram colocados dentro de carros e o escapamento era tampado para morte pelo monóxido de carbono e pelo sufocamento. E o Eichmann foi o grande criador, né, o grande idealizador da solução final, que é a câmara de gás, que eles conseguiam matar as vítimas, as pessoas, num nível muito mais elevado, uma velocidade muito mais elevada do que antes. E aí, depois até quero fazer um outro vídeo sobre o Mengele, né, que era o médico de um desses campos de concentração que decidia quem ia para a câmara de gás e quem ia para o trabalho forçado. E a trajetória desse Mengele é bem interessante porque ele morreu aqui no Brasil. Ele morreu em Bertioga, no interior de São Paulo, no litoral de São Paulo. Ele fugiu depois da Segunda Guerra Mundial, foi para a Argentina, foi para o Paraguai, e veio para o Brasil. E passeando por essa parte da história é bem interessante, porque Bariloche, nos Alpes argentinos, a arquitetura de Bariloche é muito parecida com a arquitetura alemã. Então, isso aí é só um adendo que vale a pena mencionar. Mas o que eu queria falar especificamente é que ao assistir o julgamento de Eichmann em Jerusalém, em 1961, depois de ele ter sido capturado pelo Mossad, em Buenos Aires, na Argentina, a Hannah Arendt reparou que, na verdade, a mensagem que ela tentou passar no livro e que ela foi muito criticada pela comunidade judaica internacional é que o Eichmann ele não era um monstro. E o que ela queria dizer com isso? Que não era necessário ser um monstro para cometer atrocidades. Bastava o indivíduo parar de questionar e parar de raciocinar e pensar criticamente para cometer essas atrocidades. Por isso que eu sempre falo, quem convive comigo escuta muito isso, a importância do pensamento crítico e do raciocínio lógico em todas as decisões que a gente toma na nossa vida. Porque sem esses dois pilares, a gente deixa de ser um ser humano e se torna quase que um robô cumprindo ordens, que foi o grande argumento utilizado por 100% dos nazistas no julgamento de Nuremberg, logo após a Segunda Guerra Mundial,
que eles estavam apenas cumprindo ordem. Hitler já tinha se matado, então o que eles pensaram? Hitler já se matou, grande parte do alto escalão já se matou, já foi enforcado, já foi condenado à morte. Então ali o que era alto escalão da SS, mas que não eram ministros, generais, níveis mais baixos ali, estavam só assim, estava só cumprindo ordem. Pensa assim no tenente, até no, hipoteticamente um possível coronel, não sei, não lembro quais, quando eu estudei isso, quando eu li muitos esses livros, mas não lembro quais eram as patentes exatamente, mas eles argumentavam isso, tipo, estava apenas cumprindo ordens, cumprindo ordens, eu não podia dizer não em relação ao que eu estava fazendo. Então isso até na faculdade, a gente estuda muito isso na faculdade de Direito, porque teve uma grande revolução jurídica nessa época, que saiu do positivismo jurídico, né, da lei escrita, e retornamos ao que se chama de justnaturalismo, né, tipo, ao direito natural do ser humano, que são direitos inatos da pessoa, que não podem ser violados, que é o direito, os diversos deles estão previstos no artigo 5º da Constituição Brasileira, direito à vida, direito à saúde, direito a não sei o quê. Hitler, com o argumento de que estava seguindo a tese do positivismo, tinha um exército de advogados alemães que faziam essas leis, positivavam essas leis, né, tornavam elas em leis válidas, que estava lá escrito, agora o comércio judeu vai ter que ter a estrela de Davi. Agora a população judaica vai ter que usar a estrela de Davi no peito, no lado esquerdo do peito. Agora a população judaica vai ser confinada aos guetos. E assim foi evoluindo, aos poucos. Como disse o poema do Bertolt Brecht, primeiro eles levaram os ciganos, eu não era cigano, não falei nada. Depois eles levaram os pretos, eu não era preto, não falei nada. Depois levaram os comunistas, eu não era comunista, não falei nada. E quando me levaram, não tinha mais ninguém falou nada. Então foi meio que isso. Foi escalonando, escalonando. Começou com a estrela de Davi, fechamento dos comércios, proibição dos casamentos, confinamento nos guetos. E aí, quando se viu, estavam colocando os judeus nos trens e despachando para os campos de concentração. E o resto todo mundo sabe. Mas o que a Hannah Arendt tenta falar nesse livro é que o Eichmann, na verdade, ele era um burocrata que não era um monstro psicopata, sociopata, que não estava matando por prazer, estava só ali cumprindo o seu trabalho como burocrata, e que isso, na verdade, era mais perigoso do que se ele fosse um psicopata, sociopata. Esse era o grande ponto dela. Porque se ele fosse um psicopata, sociopata, era só falar, tipo, identificamos um psicopata, sociopata, vamos matá-lo, e os próximos que a gente identificar no decorrer da história, a gente mata e resolve-se o problema, como foi Hitler, que realmente era um cara que era sádico, tinha os problemas dele, vivia drogado com anfetamina. Mas quando o mal se alastra pela população comum, só porque essa população não está raciocinando, aí que começa o perigo, né? Porque é aí que você vê que da doença, né, chamando a questão da maldade, do mal como uma doença, aí que a doença fica muito mais difícil de se combater, porque você não sabe de onde nem como isso vai surgir, vir, então é muito mais difícil. O perigo está nisso, né, na obediência com indiferença, na falta de raciocínio lógico e na falta de pensamento crítico. E no pensamento de manada, né? Mas é isso. E a Hannah Arendt ainda fala que o mal floresce onde o pensamento cessa. Por isso que é tão importante nunca, nunca pararmos de raciocinar e de pensar se o que a gente está fazendo realmente tá certo de acordo com as nossas escolhas morais. Valeu. Obrigado.